versículos 2 e o versículo 3. Vamos fazer a leitura destes dois versículos para compartilhar com a igreja essa noite uma mensagem da Bíblia Sagrada. Todos conseguiram encontrar? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta mensagem à igreja de Corinto, trazendo um alerta para os irmãos que serviam ao Senhor naquela cidade, e também manifestando uma preocupação com os nossos irmãos em Cristo, que haviam abraçado a fé e estavam servindo ao Senhor naquela igreja. A preocupação de Paulo era que os irmãos que abraçaram a fé em Cristo Jesus, os irmãos que tomaram uma decisão de servir ao Senhor, não fosse apenas uma emoção ou algo momentâneo, mas que eles pudessem trilhar o caminho da fé até o fim da jornada, até o tempo em que Deus os chamasse para a eternidade. O propósito do apóstolo Paulo é incentivar os irmãos e orientá-los de que, para nós sermos realmente vencedores no que diz respeito à salvação, a entrar nos céus, não basta apenas começar, não basta apenas iniciar o caminho da fé, mas tem que ser fiel até a chegada, até o fim, porque a vitória, irmãos, a entrada nos céus é para quem chega até o fim, não é para quem começou. O apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, ele ilustra a nossa caminhada de fé com os jogos que havia na Grécia, onde ele diz que lá no estádio, ele também falou nesse assunto na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 24, ele compara e ilustra a igreja como um atleta. Ele usa a figura de um atleta, de um jogador, de alguém que está competindo lá no estádio para ganhar um prêmio, uma recompensa. O apóstolo Paulo diz que todos correm dentro de um estádio, todos estão numa competição, mas só recebe a recompensa, ou como diz 1 Coríntios 9, 24, apenas ganha o prêmio aqueles que chegarem no final, aqueles que concluírem a sua corrida, a sua carreira, a sua meta. Então, irmãos, dentro desse ensinamento do apóstolo Paulo, nós podemos aprender que a vitória não é de
quem apenas inicia, a vitória de quem vai até o fim. Até o fim da caminhada, para alcançar a coroa da vida. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos que é necessário nós permanecermos em pé na presença do Senhor até o fim. Nós sermos fiéis ao Senhor até o fim. A gente sabe, os irmãos sabem, principalmente os mais antigos na fé, que ao longo desta caminhada, muita gente desiste de prosseguir. Muita gente abraça a fé e numa altura da caminhada retrocede, volta atrás, abandona Jesus. Meus irmãos, se todos que algum dia aceitaram a Jesus como Salvador, abraçaram a fé, receberam a salvação em Cristo Jesus, creram na mensagem de Cristo, estivessem em pé até hoje, não haveria lugares para botar tanta gente. Essa congregação mesmo aqui no Rincão das Casas não seria nada para receber tanta gente, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Mas muitos começaram conosco a caminhada, muitos deram início nesta corrida em direção ao céu, mas surgiram obstáculos na sua caminhada, surgiram muitas coisas que os surpreenderam, e eles não tiveram forças, pararam, desanimaram, abandonaram a fé. Mas nesta noite, meus queridos irmãos, é motivo de nós louvarmos a Deus e dizer como Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E se nós estamos até hoje de pé na presença de Deus, jamais é por algum mérito nosso, jamais. Nunca imagine ou pense que você está servindo a Jesus por seus próprios méritos, porque somos melhor do que aquele que não conseguiu continuar a caminhada, de jeito nenhum. Nós só estamos em pé nessa noite pela infinita misericórdia do Senhor. Sem Ele nós não somos nada. Irmã Armênia, sem Ele nós não somos nada. Irmã Marli, sem Ele nós não somos nada. É pela infinita misericórdia de Deus que nós prosseguimos a caminhada. E cada dia, meus irmãos, nós temos que clamar, pedir a graça de Deus, pedir a misericórdia de Deus, para não ficarmos no caminho prostrado, não cairmos, não tropeçarmos, mas chegarmos no final da nossa carreira e abraçarmos Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo em primeira carta de Coríntios também, é porque ele trouxe muitas advertências, muitas orientações aos irmãos daquela igreja. Até porque, irmãos, quem estuda a Bíblia e as duas cartas de Paulo aos Coríntios, vai identificar que esta igreja era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que tinha sérios problemas internos, muita confusão no meio dos irmãos, muita contenda, disputa havia entre os crentes em Corinto. Então Paulo tinha que estar sempre tratando eles com muita atenção e chamando a atenção deles, para que eles pudessem corrigir os erros que haviam no meio daqueles irmãos e prosseguir a caminhada da fé. Olha o que Paulo diz para eles em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12:
ele chama a atenção dos crentes, dizendo que todos devem ter muito cuidado. Muito cuidado. Ele diz assim: assim que aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que hoje está de pé servindo ao Senhor, não pode se descuidar da sua fé, não pode se descuidar da sua salvação, não pode se descuidar da sua comunhão com Cristo. Tem que estar sempre em contato com o céu, sempre em contato com o céu, porque só assim nós recebemos graça, força para permanecer de pé na presença do Senhor. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele deixa bem claro aos crentes daquela cidade que nós, como igreja, vivemos em constante batalha espiritual. A igreja vive uma constante guerra, batalha diária, meus irmãos, porque o inimigo, o adversário da nossa alma, ele não dá tréguas para o crente, ele não dá sossego. Irmãos, não pensa que o inimigo tem pena de alguém, não. Não pensa que o adversário, ele é bonzinho. Não. Ele está sempre procurando uma oportunidade de enrolar os nossos pés. Ele sempre está procurando uma ocasião de ter tirado a presença de Deus. E ele constantemente está guerreando contra nós. Por isso que Paulo, ele escreve em Efésios capítulo 6, e a partir do versículo 10, ele traz uma relação de armaduras para que nós possamos nos defender e vencer esta batalha contra os infernos, vencer essa batalha espiritual. Ele diz: portanto, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso lá em Roma. O apóstolo Paulo estava na cadeia, na prisão, e soldados romanos guarneciam Paulo, cuidavam de Paulo naquela prisão, naquela cárcere. E Paulo, olhando para aqueles soldados romanos, vestido com as suas fardas, usando as suas armas, o Espírito Santo inspirou Paulo para dizer que nós também precisamos de armas, mas não é arma carnal, não, meu irmão. Não é revólver, faca, canivete, a força do braço que a igreja luta. São armas espirituais, porque o nosso inimigo, ele não é as pessoas, não é os nossos irmãos. Nosso inimigo é invisível, é espiritual, e para derrubá-lo, para vencê-lo, também tem que se usar armas espirituais. Então Paulo começa listando as armaduras de Deus que nós temos que ter, dizendo primeiro que o soldado, para vencer a guerra espiritual que vem contra ele diariamente, ele tem que estar fortalecido no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que um soldado, para vencer uma guerra, ele não pode estar doente espiritualmente. Ele está falando isso aí, irmãos. Ele não pode estar raquítico. Os irmãos já viram soldados debilitados ir para uma guerra? De jeito nenhum. Ele será morto no primeiro ataque.
ele será ferido no primeiro bombardeio. Soldado para ir no campo de batalha, soldado para vencer uma guerra. Paulo diz que ele tem que primeiro estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E como que o soldado de Cristo, que é um dos símbolos da igreja na Bíblia, pode se fortalecer? Não é com arroz e com feijão. Isso é para fortalecer o físico, o corpo, mas é com coisas espirituais. É com o poder da palavra de Deus que o crente se fortalece. É se alimentando da lei do Senhor que o soldado de Cristo está forte para enfrentar a guerra. É com oração, José, que nós nos fortalecemos e estamos habilitados para enfrentar o nosso adversário. Então Paulo começa dizendo: fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. E estando fortalecido, aí sim vocês tomem, se apossam de todas as armaduras de Deus. E no versículo 13 ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, meus irmãos, são várias armaduras ou peças que compõem essa armadura, que o apóstolo Paulo menciona nesse capítulo 6, a partir do versículo 10 de Efésios. Lá na igreja, meus irmãos, de Éfeso, Jesus chamou a atenção dos crentes daquela igreja, que haviam abraçado a fé, que haviam recebido a salvação, que haviam sido cheios do Espírito Santo, uma igreja fervorosa, uma igreja animada servindo ao Senhor, mas que ao longo da caminhada foram se descuidando e foram esfriando na fé. Não eram mais os mesmos crentes fervorosos daquele começo, daquele início. Eles estavam muito diferentes. E aí, quando Jesus manda João escrever uma carta e mandar para a igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, ele escreve dizendo: lembra-te de onde caístes, e te arrepende, e pratica as primeiras obras, senão brevemente eu virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Jesus chama a atenção dos irmãos daquela cidade, que começaram bem, mas estavam terminando mal. Começaram bem, mas estavam se esquecendo de se fortalecer, de servir ao Senhor com alegria, de se dedicarem a Cristo, deixar o fervor do Espírito Santo se apagar e se terminando dentro do seu coração. Meus irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos livre desse mal, a frieza espiritual dentro da igreja, a frieza espiritual no coração do salvo. O crente que tem uma vida espiritual fria, ele não tem alegria da salvação, ele não tem prazer de servir ao Senhor, ele não tem prazer de oração. O crente frio, irmãos, não tem prazer de conhecer a lei do Senhor. O crente frio, ele nem pensa no céu, está pegado às coisas dessa vida e não se lembra do céu. Mas aquele que tem o fervor do Espírito Santo no seu coração, a sua mente, o seu coração está sempre ligado lá em cima, porque ele sabe que em breve Jesus vem para buscar a sua igreja. Jesus também
chamou a atenção através do ministério de Paulo aos crentes da Galácia, que haviam abraçado a fé, que haviam recebido a mensagem de Cristo com tanta alegria, com tanto entusiasmo, com tanto fervor, mas ao longo da caminhada também foram ficando diferentes. Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 7: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Os crentes da Galácia também estavam passando por um momento de frieza espiritual. Não serviam mais a Jesus com aquele entusiasmo, com aquela alegria, com aquele fervor. Paulo pergunta para eles: quem é que impediu vocês de pararem, de diminuírem a caminhada, o ritmo dessa caminhada? Aleluia, irmãos, temos que ser fiel até o fim. Não adianta começar e não continuar. A vitória de quem chega não é de quem começa. Grava isso no seu coração. A vitória de quem chega no final da jornada. Glória a Deus. O inimigo trabalha contra a igreja e contra o cristão para minar a nossa mente e o nosso coração. O diabo trabalha, olha o que Paulo disse na palavra que nós lemos, no versículo 3. Paulo diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também vocês, de alguma sorte, sejam corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmãos, o diabo lança a sua seta diabólica, os seus dardos envenenados, para colocar dúvida na mente e no coração do cristão. De diversas formas o diabo trabalha para colocar dúvida no teu coração, minha irmã, para colocar dúvida no teu coração, meu irmão, para que você desista do céu. As redes sociais, por exemplo, está tomado de filhos dos demônios, colocando dúvida no coração dos cristãos a respeito do céu, a respeito da salvação, a respeito da caminhada da fé, a respeito da igreja. Estão minando o coração das pessoas e apartando as pessoas da simplicidade que há em Cristo Jesus. E muitos irmãos estão sendo enganados, como Eva também foi enganada no jardim do Éden, a desobedecer, a virar as costas para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o diabo trabalha para colocar dúvida na tua mente. Será que vale a pena servir a Jesus? Será que é verdade o céu? Será que é verdade a Bíblia? Tem até líderes religiosos dizendo que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia não tem valor, que a Bíblia já é coisa do passado, tem que criar uma nova Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia mesmo diz, o próprio Deus diz que a sua palavra é pura, a sua palavra é a verdade. Aleluia. Por que o diabo quer distorcer a palavra? Porque ele sabe que aquele que ouvir a mensagem de Cristo e crer nela será salvo por Jesus, vai herdar o céu.
Então ele coloca na mente das pessoas dúvida, confusão. E meus irmãos, por incrível que seja, é mais fácil as pessoas acreditar na mentira do que acreditar na verdade. É muito mais fácil as pessoas acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Então o diabo aproveita essa oportunidade para espalhar mentiras, enganos, iludir as pessoas. É importante nós, como cristãos, pegar uma das armaduras que Paulo relacionou lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, que é o capacete da salvação. Capacete, meus irmãos, era a peça mais leve da ferramenta ou das armaduras. Era a peça mais leve que o soldado carregava no seu corpo, mas era de importância tão grande, porque ela protegia a cabeça do soldado para não ser atingida pelas armas do adversário. Querida igreja, precisamos colocar o capacete da salvação na nossa cabeça. Precisamos ter convicção de que somos salvos. Precisamos ter convicção de que estamos no caminho correto. Não importa o que digam, não importa o que pensam, não importa o que falam, nós cremos na Bíblia, nós cremos em Jesus, nós queremos o céu. Não podemos aceitar que o diabo domine a nossa mente, o nosso pensamento. Então coloque, se revista esta noite com o capacete da salvação. O diabo, ele é astuto, irmãos. Ele é astuto. Ele é terrível. Ele arma muitas ciladas contra nós. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando Adão e Eva estavam no jardim, irmãos, o diabo confundiu a mente da mulher. Todos conhecem essa história bíblica. Deus disse não faz, e o diabo disse para ela faz. Não come, e o diabo dizia come. Não toca, mas o diabo dizia toca. Deus disse você vai morrer. Se você desobedecer, o diabo dizia você não vai morrer. O diabo confundiu a mente da Eva. A sua mente ficou perturbada. Ela foi iludida pela mensagem do diabo. E todos sabem qual foi o resultado. O resultado foi a morte espiritual, a perda da comunhão com Deus, a perda do relacionamento íntimo que o casal tinha com o Criador. Você sabe o que é isso, irmãos? Poder conversar com o Criador todos os dias, cara a cara, porque eram pessoas que não tinham pecado, e esse era o desejo de Deus, se relacionar conosco cara a cara. Mas por causa da ilusão que o diabo colocou, trabalhando na mente da Eva e de Adão também, eles perderam esse relacionamento com o Criador e foram expulsos do jardim. Somente a misericórdia de Deus é que nos deu outra oportunidade, a oportunidade de salvação da pessoa de Jesus Cristo. A mesma forma, irmãos, que o diabo iludiu Adão e Eva lá no jardim, e eles caíram na mensagem do diabo,
O diabo também tentou Jesus no deserto. O diabo tentou trabalhar na mente de Cristo. Todos sabem a história da tentação. Jesus, com fome, o diabo dizia: tu tem poder, transforma essas pedras em pães. Claro que Jesus tinha poder mesmo, mas Jesus repreendeu o diabo e não aceitou a sua ordem e nem a sua mensagem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por 3 vezes o diabo tentou minar a mente de Cristo, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e venceu a tentação, e venceu o diabo, e derrotou o adversário ali no deserto. Então, meus irmãos, o diabo confundiu a mente dos nossos primeiros pais e derrubou eles. Vamos ter cuidado para não cair na mesma cilada do diabo. Não deixe o inimigo minar a tua mente e o teu coração. Aleluia. Tem outra história bíblica, irmãos, também, que nos chama a atenção, no Salmo de número 73. Salmos de número 73, versículo 2. O escritor deste salmo é o salmista Asaf. Quem era Asaf, irmão? Asaf era cantor, era músico, era regente de corais. Asaf era sacerdote no templo, trabalhava no templo servindo ao Senhor. E em um determinado período da sua caminhada, ele descreve no Salmo de número 73 que a sua fé, a sua mente foi atingida por um dardo maligno. Olha que Asaf não era um simples crente, não, meus irmãos. Era alguém que tinha uma intimidade grande com Deus. Era alguém que ministrava no templo. Veja só quem era Asaf. Dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, 12 foram escritos por Asaf. Veja quem era Asaf. Veja a posição que ele tinha na casa de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara que essa noite, meus queridos irmãos e irmãs: o diabo não respeita a tua carteirinha de crente. O diabo não respeita os teus anos de fé. O diabo não respeita título de ninguém. Não. Nós temos que estar sempre vigiando e sempre cuidando e sempre procurando pedir a misericórdia de Deus para prosseguirmos a caminhada da fé. Asaf era muito envolvido na obra, no templo, mas a sua mente foi atingida por pensamentos terríveis, que ele chega a dizer no versículo de número 2: quanto a mim, ele está falando dele próprio, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que me escorregasse os meus passos. A mente de Asaf foi tomada por dúvidas, por incertezas. Ele olhava para as pessoas na rua que não tinham compromisso com Deus, nem queriam saber de Deus. As pessoas que viviam a sua vida de qualquer maneira, e ele, sendo um homem fiel a Deus, o pensamento que veio na sua mente foi essa:
que adianta eu estar servindo ao Senhor? Do que me adianta estar todo dia no templo trabalhando? De que me adianta permanecer fiel a Deus, se quem está lá na rua nem se preocupa com Deus, nem faz menção de Deus, parece que está melhor do que eu, que estou procurando fazer as coisas tudo certinho. E ele, pensando essas coisas, ele diz: quase que os meus pés se escorregaram, quase que eu tropecei, quase que eu caí, quase que eu parei na caminhada. Versículo 16 e versículo 17, ele diz assim: quando eu pensava em entender essas coisas, foi para mim muito doloroso. Versículo 16, ele diz: quando eu estava pensando tudo isso, comparando as pessoas que não querem saber de Deus, e estão prosperando, estão indo bem, estão enriquecendo, parece que tem alegria, parece que não lhes falta nada. Para mim entender essas coisas, Asaf diz: me doeu muito por dentro de mim, porque eu estou sendo fiel ao Senhor e parece que não estou igual a eles. Sabe como é que Asaf conseguiu entender a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve? Está escrito no versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu pude entender o fim deles. Meus queridos irmãos, nós só entendemos que vale a pena servir ao Senhor quando nós estamos na presença do Senhor. O pecador e o ímpio que anda nos seus caminhos errados, não quer compromisso com Deus, parece que está indo tudo bem com ele, pode até estar indo tudo bem mesmo, porque Jesus disse que o Pai Celestial faz chover sobre os bons e sobre os maus. Só que no fim da caminhada é que nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aleluia! O cristão aqui nessa terra, debaixo desse céu, pode passar por muitas tribulações, pode passar por muito sofrimento, mas no fim da sua jornada ele vai receber a recompensa, a coroa da vida, meus irmãos. O pecador, ele sofre nesta terra, mas no final da eternidade vai para o tormento, porque não tem Jesus e não tem salvação. Ele pode conquistar tudo o que ele quiser nesta vida, riqueza, posições, títulos, enfim, pode ter tudo debaixo desse céu, mas tudo que ele tiver vai acompanhar ele só até a sepultura. Da sepultura para frente, a história é bem diferente. Então nós ganhamos a salvação em Cristo Jesus, temos que permanecer fiel até o fim. Asaf foi atingido na sua mente e nos seus pensamentos com dúvidas e incerteza, mas ele só venceu quando ele chegou na presença do Senhor. Deus lhe revelou que vale a pena servir ao Senhor. Lucas capítulo 15 tem a história do filho pródigo, que se iludiu com o mundo e deixou a casa do pai. Achou que a casa do pai não lhe servia mais, virou as costas para o pai, se foi embora. Lá fora, quando ele estava na lama,
quando ele estava mergulhado no pecado, quando ele estava no profundo caos, ele suplicou a misericórdia de Deus e disse: eu vou retornar para a casa do meu pai, nem que eu tenha que ser o menor empregado daquela fazenda, mas é muito melhor do que eu estar aqui passando fome, passando miséria longe da casa do pai. E ele se arrepende, levanta a cabeça, retorna para a casa do pai, pede misericórdia, e o pai o abraça de novo com carinho e lhe dá tudo que ele havia desperdiçado, tudo que ele havia perdido. Efésios 6:14, irmãos, Paulo diz que o diabo mina também o nosso coração. O diabo mina a mente. Nós temos que colocar o capacete da salvação para se defender. Mas o diabo também mina o nosso coração. Por isso, irmãos, Efésios 6:14, Paulo diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça que o soldado romano usava era uma armação, uma armadura de couro muito resistente, que cobria todo o seu corpo e protegia todos os órgãos vitais do seu corpo para que não fosse atingido. Meus irmãos, para o diabo não atingir o nosso coração com dúvidas, com incredulidades, com medo, com desânimo, nós temos que nos apossar dessa couraça da justiça, proteger o nosso corpo para não sermos atingidos pelo maligno. Lá em Atos capítulo 5, versículo 3, tem uma história bíblica muito triste de um casal de crentes da igreja primitiva, que o diabo encheu o seu coração, e eles pecaram contra Deus e perderam a sua alma, perderam a sua salvação. Todos conhecem a história de Ananias e Safira, que mentiram, enganaram a igreja, porque o diabo encheu o seu coração de mentira e de engano. Quando eles chegam diante do apóstolo Pedro, com aquele engano, com aquela mentira, olha o que Pedro diz para eles: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Ananias, por que você permitiu o diabo colocar mentira dentro do teu coração? Engano. Tu não está mentindo para nós, não, Ananias. Tu estás mentindo para o Espírito Santo de Deus. E na hora ele caiu morto diante do apóstolo Pedro, porque ele deixou espaço para o diabo encher o seu coração. Meus queridos irmãos, vamos revestir a couraça da justiça. Não deixe o diabo colocar mágoa dentro do teu coração. Não deixe o diabo colocar rancor dentro do teu coração. Não deixe o diabo colocar nada que venha ferir a tua fé, que venha impedir a tua salvação. Aleluia! Mas vamos deixar o nosso coração reservado para ser casa do Espírito Santo, morada de Cristo. Tem uma promessa na Bíblia, Apocalipse 3:12. Jesus promete dizendo: quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei em
sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, olha o que Jesus disse: quem vencer será coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Aleluia! A promessa de Deus é para quem vencer. A promessa de Deus é para os vencedores. Por isso, meus queridos irmãos, vamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus, custe o que custar. Vamos estar de pé para nós fazermos uma oração. Ontem, ainda na escola bíblica, o tema foi o Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Irmãos, Estevão foi apedrejado até morrer por causa da sua fé em Jesus, e ele não retrocedeu, ele permaneceu firme, sendo fiel ao Senhor. Ele caiu, perdendo as forças por causa dos ferimentos das pedras que lhe atingiu o seu corpo, mas mesmo caindo, ele disse: eu vejo os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus. Estevão caiu, mas não negou a sua fé. Ontem ainda foi falado de 365 milhões de crentes que foram perseguidos no mundo no ano passado, irmãos, por causa da sua fé em Jesus. Existe pelo menos 52 países aonde é muito difícil servir a Jesus. Nossos irmãos são perseguidos, são mortos, presos, não podem trabalhar, são discriminados, são expulsos de casa. Pastor Félix, que vocês conhecem, esteve com nós aqui, é um dos nossos missionários. Quando ele se converteu, o pai dele botou ele para fora de casa, com tudo, com roupa e tudo, mandou ele sumir de dentro de casa. Ele teve que fugir da aldeia onde eles moravam, porque nem na aldeia não podia ficar, por causa da sua fé em Jesus. Ele não negou a sua fé, e hoje é um grande missionário no continente americano. Pastor Peter George, na Índia, quando conheceu Jesus, seus pais pegaram ele tinha apenas 16 anos de idade, e quando ele chega com a Bíblia dentro de casa, o pai perguntou o que era aquilo. Ele disse para o pai: eu conheci o Jesus da Bíblia. O pai dele fez uma proposta para ele: ou tu rasga essa Bíblia e bota fora, abandona esse Jesus que tu está falando, ou tu vai ser jogado para fora de casa. Ele disse: eu não largo Jesus. Seus pais botaram ele para fora de casa, para a rua, menino com 16 anos de idade, mas ele não negou a sua fé e não retrocedeu. Hoje é um grande líder missionário na Índia. Irmão, quantos crentes querem largar Jesus por uma dorzinha de dente? Aqui no Brasil nós não somos crentes, irmãos. Ser crente aqui no Brasil é o mais fácil do mundo.
360 milhões de crentes foram perseguidos no mundo ano passado. Desses 360 milhões, milhares foram mortos por causa da sua fé em Jesus e não abandonaram a fé. Nós temos que permanecer firmes até o final, porque a chegada, a vitória de quem chega não é de quem saiu. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe o diabo minar a tua mente, o teu coração, com desânimo, com bobagezinhas, pessoas que abandonam a fé porque ouviram uma coisa que não queria ouvir. Quantos que abandonam a fé porque a mensagem do pastor que caiu na igreja foi muito dura, muito pesada. Outros abandonam a fé porque a irmã apertou a mão no culto para ela aquele dia. A nossa salvação não depende disso, meus irmãos. A nossa salvação não depende disso. A nossa salvação depende de nós ser fiel até o fim, servir a Jesus. Não largue a fé, não largue a cruz, não abandone Jesus. Está chegando o final já da caminhada. Resta pouco tempo para nós entrarmos no reino celestial. Não retroceda, fica firme servindo a Jesus. Vamos orar, levante a tua mão para o céu e ore junto comigo. Pai maravilhoso.